essa é a nossa nona live do projeto Antologia Virtual do RN. É um projeto da Verbo Comunicação e Eventos, aprovado pela Lei de João Maranhão. E aí, através da Lei de João Maranhão, que é uma lei municipal da Prefeitura de Natal, nós recebemos os recursos através do Colégio SEI, como o Galvão, e da Unimed Natal. E a nossa antologia, o projeto, na verdade, é um site onde nós vamos publicar 70 a 80 vídeos resenhas sobre as principais obras literárias do Rio Grande do Norte, que são apresentadas, esses vídeos resenhas são apresentados pelo jornalista Vicente Cerejo. E aí, nós temos essas lives que são preparatórias, lives de divulgação do projeto, onde a gente aborda temas tanto que tem diretamente a ver com as obras literárias, como temas afins, né, que circulam em torno do tema literário, do tema das artes. E hoje a convidada é a professora Isaura Amélia, que dispensa muitas apresentações, enfim, com livros publicados, e estudos tanto de mestrado, salvo engano, doutorado também, professora, na Universidade de Salamanca, também, né, na área de educação. E eu vou deixar, então, agora com o Vicente Cerejo, que vai iniciar essa conversa. E o tema de hoje é o papel das coleções particulares, né, na preservação dos acervos artísticos, né, dos estados, das cidades, principalmente em regiões como a região Nordeste, o Brasil, onde existem não tantos museus como a gente gostaria. Né, e o papel fundamental dessas coleções particulares, como a da professora Isaura, como essas coleções particulares têm um papel tão importante, tão fundamental na preservação dos acervos artísticos. Professora, seja muito bem-vinda e eu vou passar a palavra então aqui para a Cerejo. Obrigado. Boa noite a quem nos ouve e nos vê. Boa noite a Isaura, minha velha amiga Isaura, companheira de algumas jornadas que não foram tão fáceis e não tão desafiantes, mas foram muito agradáveis. Isaura tem uma ancestralidade de pioneirismo, duplamente pioneira, a gênese dela. Ela tem a figura do pai, como político e como realizador de ideias modernas, que foi o governador de Cerro Rosado. Infelizmente, o governo inconcluso em razão do seu falecimento, um acidente trágico que tirou a sua vida, mas que foi um inovador no marketing, inclusive na concepção de eleger prioridade no governo de um Estado cheio de problemas, que, aliás, continuam basicamente os mesmos. Não superamos quase nada, não. Mas ele foi um lutador nesse campo e um inovador. A outra gênese dela, outra parte, outro braço da gênese é a figura do professor Vanta Rosado, que realizou a coleção moçoroense e foi o maior documentador. Eu digo sempre que a coleção moçoroense, com todos os excessos que a crítica possa apontar aqui e ali, as benevolências, as generosidades típicas da personalidade do professor Vanta Rosado, é a nossa enciclopédia britânica. Não há nada que você procure na coleção moçoroense, nos seus mais de 1000 títulos, que você não encontre de alguma maneira. E com uma grandeza impressionante. É que lá estão muito bem documentados, inclusive os adversários da família Rosado em grandes lutas políticas. Se você quiser saber como foi o desempenho de Aloysio nas lutas em Mossoró, está documentado pela coleção moçoroense. Ele não se negava a publicar nem contra, nem a favor. Ele documentou a história do Rio Grande do Norte ao longo de mais de 1000 títulos. Depois, não, você é, eu acho que a segunda mulher gestora tem uma coisa muito difícil, que é a gestão cultural. Nós tivemos lá atrás, no governo de Montevideo, a figura de Ilma Mel Denise, que foi pioneira na edição de uma coleção de 5 títulos, né? Devolvendo aos leitores Alto de Souza, Ferreira Itajubá, 10 Costumes de Sertão, Leonardo Martini, a poesia do próprio Ferreira Itajubá e de outros nomes. E anos depois, décadas depois, você vai e ocupa os 3 cargos fundamentais nessa área, além da parte da educação. Ou seja, você preside a Fundação José Augusto, você preside a Fundação Capitania das Artes e você, de certa forma, toca a área também de educação. Aliás, sua formação na graduação, no mestrado e no doutorado, na velha Universidade de Salamanca, que é um curso para qualquer pessoa que tem essa tendência
para a vida intelectual, para a vida literária, é mais do que honroso ter sido aluna da velha e austera Universidade de Salamanca, a Universidade de Unamuno, um grande Unamuno. E então eu acho que nós estamos diante de uma figura interessante, que foi muito pioneira da Fundação José Augusto, pela série Bom Dia Café, Bom Dia, né, Sertão e tal. Foi um conjunto de obras, de 5 ou 6 obras muito interessantes, também documentadoras. E você também, da área de educação, você tomou a frente e Regiane foi sua parceira nessa luta, os 2 volumes da Leituras Potiguares e dos 100 escritores do Rio Grande do Norte, e também documentou aquela fase. Enfim, você tem uma experiência importantíssima. Mas eu acho que agora você, eu não sei inconveniente, se até uma fazenda vendeu para realizar o seu sonho, você hoje já tem a maior, a mais extensa, a mais completa e a mais rica coleção de obras de arte no Rio Grande do Norte. São mais de 1000 obras que estão sob seu, adquiridas por você, zeladas por você, mantidas por você, e que você vai ceder em comodato, que será criada para a maior pinacoteca do Rio Grande do Norte da Universidade Federal, ou na Universidade Estadual de Mossoró. Federal, rural, Federal, estadual. Federal de Mossoró, a UFESA, na qual você foi professora. Né? Exato. E a UFESA vai ter, que é a Escola Superior de Agronomia, um grande sonho do velho Vantan, que ele realizou, dormindo lá durante as obras para inaugurar a hora certa. E você, então, doa incomodado essa grande coleção com mais de 1000 obras. E, portanto, é uma coisa que pouco comum, principalmente no Nordeste, e que as grandes coleções salvam a incompetência dos governos ao longo dos séculos, que nunca foram capazes de reunir um acervo realmente valioso, que documente a história da percepção, né? Do olho sobre a paisagem, do olho sobre a figura humana, do olho sobre os hábitos, os costumes, as tradições, que, de certa forma, traçam a vida do Rio Grande do Norte para hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu queria que você explicasse, para começar, esse seu sonho de criar em Mossoró, você que criou aqui praticamente no Natal também, a maior pinacoteca do Estado, que será, sem dúvida nenhuma, a pinacoteca da Universidade Federal de Mossoró. Federal Rural de Mossoró. Rural, exato. Eu, quando me aposentei da UFESA, que fui para Natal, no governo, na prefeitura de Natal, na capitania das artes, no governo de Vilma, e aí eu comecei a entrar em contato e estabelecer relações muito afetivas e muito duradouras com os artistas, pelos ossos do ofício, né? E fui impelida a adquirir muitas obras, porque ia para a exposição, então era de bom tom adquirir alguma coisa. Depois, em algumas oportunidades, era uma ajuda que o artista estava precisando, e como eu estava gerindo esse espaço, né? Então, isso foi se acumulando e foi crescendo. Depois eu arranjei um toque, certo? Assim como o seu, de livros. Você tem também um toque para comprar livros, né? Um transtorno obsessivo e compulsivo, uma patologia que a gente adquire na história do colecionar, né? E isso foi... passei a participar de leilões e fui estreitando e cobrindo artistas, principalmente do Rio Grande do Norte. O fato é que hoje eu tenho mais de 1000 obras e tenho algumas ações na direção de entregar isso ao UFESA, em Mossoró. Tem uma iniciativa de alguns professores, apoiados pela reitora, e nós estamos nesse caminho. Inclusive, estamos, no momento, fazendo uma restauração no antigo prédio, onde Vantan se balançava na época da construção. Ao lado da aquisição, a gente também fez um livro, né, que dá conta de parte dessa coleção. Foi aí onde eu vendi a fazenda. Esse livro aí. Foi aí onde eu vendi a fazenda Maracanaú, que tinha herdado do meu marido, e deu para fazer o livro.
e realizou o sonho. Eu acho que Nesse livro você documentou, você acha que documentou um texto? Não, não chegou nem a um texto, não. Está eu nunca, documentado aqui. nunca contei, mas hoje eu tenho umas 1.300 obras, mais ou menos. Por aí. Né? Por aí. Agora, Dorian Gray, por exemplo, essa coleção tem mais de 60 obras. E muitas obras que dele, 60 dele, e algumas que pertenceram a ele. Ou seja, o livro cobre 10% da sua coleção. Com boa vontade, talvez chegue a 10% do acervo que você reuniu. Mas você tem, além desse documento, desse livro aqui, que eu acho que foi caríssimo, mas foi para sempre, né? Para que a coleção pudesse chegar a qualquer parte de Natal, do Rio Grande do Norte e do mundo, é tê-la num livro, que ela não é completa, mas ela é representativa do conjunto, como livro idealizado. Mas você fez um resgate importantíssimo, que nunca tinha sido feito no Rio Grande do Norte. Eu não gosto muito da palavra dele. Resgate, acho muito desgastada. Mas eu acho que o livro de Moura Rabelo é uma coisa inédita na bibliografia, na documentação da história da arte no Rio Grande do Norte. Não só pelo fato de ele ser um precursor, e um grande precursor, como um grande retratista que ele foi, que não deixou de também registrar algumas cenas da tradição e da história, como inclusive o quadro do Padre de Romaria, né, na sua Romaria, ele que é o ícone da bondade humana. Mas você resgata um artista que estava inteiramente, eu diria que diluído, né, em algumas salas, um pouco dos retratos do Fundo do Instituto Histórico, um pouco em algumas famílias. Inclusive uma coisa que eu não conhecia, eu não sabia da existência, que é o retrato de Julianola Martini, que, aliás, é uma belíssima peça de arte. Né? É uma coisa... os olhos... Juvenal está vivo até na austeridade, né? Na dureza, no olho duro que ele tinha, né? Alá Coronel do Seridó. Né? E se publicou um livro muito bonito, um livro que devolve ao Rio Grande do Norte aquele que nós sepultamos por desatenção, ou por omissão, ou por governos que não tiveram sensibilidade para isso. Muito interessante. Agora, eu pergunto a você, a gestão no Rio Grande do Norte, a área de cultura, ainda não passa pelo prestígio do gestor junto ao governador, muito mais do que pela importância da cultura do Rio Grande do Norte? Você foi uma amiga de Bill, eu via lá nessa área, né? Entregava a você qualquer decisão nessa área. Eu acho que isso foi fundamental do ponto de vista estratégico, porque se você não basta ser secretária de cultura, não basta ser presidente da fundação ou da capitania, precisa ter prestígio pessoal com o governante, porque senão, eu imagino a sua luta orçamentária, das mesas, das discussões, das rubricas orçamentárias para conseguir dinheiro. Né? Geralmente, a cultura geralmente é muito pobre, né? Muito pobre, os recursos são muito escassos, apesar de algumas leis terem aparecido, outras terem sido criadas, muitas não são executadas. Então, precisa realmente dessa ligação, né? E eu tive efetivamente esse apoio por onde passei, né? Eu também sou muito determinada no trabalho, né? Eu sou muito insistente, eu vou atrás. Eu tenho uma veia de Vantan que mata pelo cansaço as pessoas. Então, eu sempre... Você leva o contendor à exaustão. Exatamente. Para se ver livre de mim, já né? Mas Vilma foi uma janela, uma porta, né, importante nisso, né? Depois eu tive a oportunidade também de contar com Rosalba, não é? Que era minha cunhada, foi governadora, os recursos chegaram com uma certa abundância, a cultura não com o que a gente precisa, mas deu para trabalhar alguma coisa, e com o Robson também, que teve, por esse esforço que eu faço de trabalho, a gente teve um ganho muito grande, porque com aqueles recursos do Banco Mundial, a gente conseguiu fazer os projetos e todos os equipamentos culturais de Natal na gestão de... Ele destinou mais de 40 milhões para isso, e a gente conseguiu, não é? Conseguimos fazer os projetos, licitar e iniciar. Algumas obras nós concluímos e as outras estão sendo concluídas no governo de Fátima, com a gestão de Crispiniano. Mas foram todos iniciados
o empréstimo foi da gestão de Rosalba, a diligência para fazer os projetos e licitar foi da gestão de Robson, e Fátima agora teve o privilégio de entregar o Forte, o teatro, a Pinacoteca, tudo isso ficou licitado. Palácio Campeginho, Sobradinho. Então, Sobradinho nós entregamos. Já no próprio governo. Mas, Rosalba, Isaura, mas a concepção do empréstimo do Banco Mundial, na verdade, é uma luta que começa no governo Vilma. A ideia disso, assim, se dizia que era uma loucura fazer um empréstimo em dólares e um empréstimo de uma quantia tão elevada, mas começa ali essa concepção. E eu acho que o papel ali foi importante, que foi incluir a cultura nas prioridades do Banco Mundial. Por quê? Porque quando você chega no governo de Rosalba, no segundo governo de Vilma, e ao longo do governo de Rosalba, você encontra os grandes monumentos absolutamente depredados, quase. Não digo isso, seria expressão forte, mas desvalorizados, desgastados, corroídos, a fortaleza fechada, você encontra o teatro praticamente fechado depois de invasões de água e de questões da rede elétrica, você encontra o Sobradinho fechado, arrombado várias vezes, por vândalos. Você encontra uma situação muito difícil e você consegue incluir, como você disse, 40 milhões aí na área cultural. Mas você realiza pouco. O tempo, a burocracia do Banco Mundial e o tempo, você executa pouco as ideias que você conseguiu deixar lá registrado, não é isso? É isso mesmo. Mas as obras estão aí, estão concluídas, não é? Isso foi um trabalho seminal de qualquer maneira. Né? Foi seminal. Você plantou o que não pôde executar, mas plantou. Exato. Se conseguir os recursos, já foi uma vitória muito grande, porque esses recursos não estavam sequer alocados na cultura. Eles estavam na Secretaria de Turismo, eram para obras referentes ao turismo. Claro que a cultura é obra referente ao turismo, mas nós tivemos agilidade, tá certo, para elaborar os projetos, e quase todos os projetos foram elaborados pela própria Fundação Zé Augusto, com exceção do Teatro Alberto Maranhão e do Forte dos Reis Magos, que estavam no governo de Dilma, no Pacto das Cidades Históricas, e quem elaborou os projetos foi o IFAM. Certo? Então, tem críticas a esses projetos, mas são os projetos aprovados, feitos e aprovados pelo IFAM, esses dois. O Teatro Alberto Maranhão e a Fortaleza dos Reis Magos. O resto não, foram projetos gestados no período da minha gestão, e foi essa agilidade, a gente colocou, eu tinha uma equipe de engenheiros e arquitetos trabalhando full time, que eu sempre trabalho full time, e a gente conseguiu usar esses recursos do turismo. Eu acho que foi determinante para garantir como meta do Banco Mundial. Até porque, pelos valores, você não teria esses valores para no orçamento. O orçamento é praticamente custeio, folha de pessoal chamado custeio. Né? Toda essa são obras caras de restauração, muito delicadas, muito minuciosas, e não havia recurso para isso, de jeito nenhum. Não tinha como. Além da personalidade da colecionadora, agora mudando um pouco. Já que você vai voltar para o foco da coleção, queria só registrar aqui a quantidade de colecionadores que estão aqui, que são fãs do professor Isaura. Eu acho até que ela deve ter inspirado alguns. Temos aqui Manuel Onofre Neto, temos aqui um artista plástico também, Mocó, fazendo aqui elogios, dizendo que precisamos de mais Isauras no mundo. É um perigo. Muita Isaura demais é um perigo. Mas estamos com o Madeira Weiner, enfim, Ateliê Kátia Fleischmann, várias pessoas aqui que são da área que estão nos acompanhando. Pois é isso, vamos voltando para o tema das coleções. Você teve um trabalho no Rio Grande do Norte, eu fui até convidado por você e fiz parte da entrevista ao Memória Viva, mas na verdade foi você que também trouxe para perto, para os nossos olhos, abriu os nossos olhos da figura para
ver de perto a importância aí, nacional e internacional de Abrão Palatinic, fundador da arte cinética do Brasil e acho que do mundo. Eu que visitei alguns países, é impressionante a presença de Palatinic. E isso foi um esforço que trouxe Palatinic mais de uma vez, fez a exposição e mais do que isso, você chegou à ousadia de conseguir que o governo do Estado, coisa que não é do seu hábito, do hábito do governo, adquirir 2 obras, eu acho, de Palatinic para o... Não, 5 para o acervo da Pinacoteca do Estado. 5 obras de Palatinic, olha, um Mercedes-Benz zero não paga. Se vendido hoje não pagaria o valor dessas 5 obras de Palatinic. Né? E, aliás, uma coisa muito interessante, a entrevista que nós fizemos no Memória Viva, quando a mulher dele, que estava de lado da entrevista, não fazia parte, aí disse que não cabia mais nada dentro de casa, até debaixo da cama, tinha troço que ele guardava, mas no mundo um dia transformar em obra de arte. Foi difícil esse encaixe do Palatinic, porque você conseguiu fazer o homem recluso. Vamos que não tratamento um dia no Rio Grande do Norte. Né? Viajava para o exterior, mas para aqui não. Como foi essa conquista? Nessa época eu nem estava na área da cultura, eu estava na área da ciência e tecnologia, na FAPERN. E aí nós começamos a trabalhar. Por onde eu andei, eu botei o pé na cultura. Foi na educação, foi na FAPERN. Ela é doutora em educação, que é possível. Você é doutora em educação. Doutora em educação. Você cumpriu o seu destino. Assinado pelo rei Juan Carlos. Juan Carlos. Diga-se. Você tem 2 reis, o Lampião, o rei do Cangaço, e o rei Juan Carlos. E aí na FAPERN a gente criou um salão de arte tecnológica. O Ministério da Cultura, da Cultura na época também estava trabalhando esse tema e a gente criou o salão e ele veio ao Rio Grande do Norte para um salão desses de arte tecnológica. A gente fez um seminário na Assembleia Legislativa, usamos os auditórios da Assembleia Legislativa, e nessa época a gente trabalhava 2 grandes inventores, que era Palatinic e Augusto Severo, naquela época, né? Então, ele veio, nessa época que ele veio, ele fez uma doação de uma progressão geométrica em polietileno para a FAPERN. Cada vez que eu entro na FAPERN, eu vou de sala em sala procurar, porque as pessoas não sabem muito o que é, né? É uma coisa muito simples, mas é uma peça valiosíssima, né? Então, eu pude sempre, quando entro lá, e ver quem está guardando essa obra. Que tem também uma similar na Pinacoteca, que foi uma doação, não foi de Palatinic, foi de outro importante do Rio Grande do Norte, que fez uma doação e veio essa obra de Palatinic. Mas nós temos 7 ou 8 obras de Palatinic, não temos objeto cinético, que é a cereja do bolo, porque perdemos a oportunidade e hoje acho que a gente já nem teria condição de comprar no momento. Eu tive uma exposição em São Paulo, no Sesc São Paulo, e tinha uma sala só para Palatinic. Em São Paulo. Uma sala só para Palatinic, com 3 obras da fase da arte cinética. Augusto Severo. É uma velha paixão sua. Eu sempre vi você comprando coisa de Augusto Severo, viajando para a Europa, adquirindo uma coisa aqui, jornais de época, documentários, livros. E agora eu vi, nós estivemos juntos conversando, com a presença de Lady Câmara, e vocês fizeram um livro muito moderno, porque ele, apesar de não só conta a história, mas é uma edição facsimilada, em que o facsímile de cada peça é feito à parte em bolsões dentro das páginas do livro. Eu acho que é o primeiro feito aqui, como foi o primeiro aquele que eu lhe mostrei de Oswald de Andrade no Brasil. E você também conheceu essas experiências num livro muito interessante que você adquiriu na França sobre a Revolução Francesa. Né? E é uma espécie de álbum. É uma aula que, sem abusar da inteligência das pessoas, vai servir de 8 a 80 anos. Não comete o erro de se fechar em si mesmo. Não, ele vende bem a figura de Augusto Severo, que é outra figura que o Leonardo não soube vender.
não tinha mais o que fazer, tirou o nome do aeroporto. Né? Tirou o nome do aeroporto e não tem sentido isso. E como é que você está fazendo? É um livro caro. Aquele livro é um livro caro. Eu sei pelo livro de Erasmo, que foi caro, e aquele seu será muito mais caro. Como é que você está fazendo aí? O governo topa essa parada? É uma luta grande isso. Nós estamos aguardando uma conversa com a governadora, porque o livro, eu acho que ele é um objeto, aliás, o álbum, né? Não quero nem chamar de livro, porque ele é mais um álbum de imagens. Né? Ele é um objeto perfeito para a governadora ter e presentear as autoridades que possam passar por aqui, colocar nas bibliotecas, uma homenagem ao Augusto Severo, e levar às escolas do Rio Grande do Norte. Né? Então, nós estamos achando que vamos ter esse apoio dela para publicar esse livro. Que é caro, mas não é uma coisa do outro mundo, não. O livro é realmente encantador. Um show que o Deputado contrata é 3 vezes, 4 vezes mais caro do que aquele livro. Um show de um artista desse. Dá para fazer uma edição... Não, com um show de Safadão você faz 4 livros daquele. Não é verdade? Faz 4 livros daquele. E então, tem que ser artistas muito modestos. Modesto. É verdade. E agora vamos voltar para a Pinacoteca em Mossoró. Será a maior pinacoteca do Estado. E é um gesto seu ceder incomodado mais de 1.000 obras adquiridas com seu dinheiro de professora aposentada, né? Sem ter tirado na loteria, pelo menos se tirou e escondeu, porque ninguém soube ter tirado na loteria. Como é que você vai fazer para essa pinacoteca ser geradora de saber? Geradora, que é o seu estilo? Geradora de discussões, um centro mobilizador. Não é fácil essa tarefa. Primeiro, não é fácil a tarefa física da sede. Depois, a segunda tarefa, que é instalar a pinacoteca de um modo que conte a evolução das artes plásticas no Rio Grande do Norte. Inclusive da área de escultura também, que você adquiriu algumas raras até. Eu sei disso. Mas você tem um desafio pela frente. É fazer dessa pinacoteca um centro mobilizador de discussões, de debates e gerador de saber. Você até deu exemplo fazendo 2 livros. Os professores estão muito entusiasmados, né? Estão defendendo com muito entusiasmo esse projeto. A professora Gessiane tem me ajudado muito. Ela é especialista em Chico da Silva, ela é doutora em Chico da Silva, o cearense. Né? Então, é uma pessoa que já tem uma sensibilidade muito grande para isso. Os professores dos cursos de arquitetura da UFESA também estão todos entusiasmados, porque encontram nesse espaço a possibilidade de realizar muita coisa de arte, da estética, da beleza, né? Já se encaminham para montar uma oficina de restauro. Então, isso tudo está sendo muito bem encaminhado. O deputado Beto Rosato nos ajudou enquanto estava no mandato, passou recursos para a UFESA, para instalação, para obras, e eu acho que ainda vamos ter um pouco de recurso para esse ano, né? E isso vai nos dar um fôlego, né? Um fôlego. Ainda temos alguns desafios de pessoal, de museólogo, mas vamos contar com o apoio de muita gente. Tocando no assunto desse transtorno obsessivo-compulsivo das coleções, né? Silvinha colocou aí que o Onofre está nos escutando, está com a gente. O Onofre também tem uma coleção muito grande. Uma grande coleção. Acho que o material, uma grande coleção. Ele é mais exigente, mais cuidadoso na compra. Ele compra melhor do que eu, compra mais barato, certo? E compra as obras melhores. Muito exigente. E tem também essa mesma ideia
de levar para Martins, né? Abrir um A espaço. terra, né? Dos avós e dos ancestrais. Exato. É a terra dos Aí ancestrais. tem outras pessoas em Natal também que têm essa doença, sabe? Essa patologia. Alguns com livro, assim como você. Tem também a Aristotelina, que é a professora da Universidade Federal, que tem muita coisa boa. Eu acho que ela é mais exigente. Inclusive um acervo de louças raríssimas, louças francesas, exato. de cristais, né? Ela tem essa. A Lady Câmara também tem essa doença com relação à música, não é? Vendeu um apartamento para comprar partitura e para publicar o dicionário. Não tinha fazenda, vendeu um apartamento. Aí tem o caso é grave. O pessoal da rampa que se volta para a Segunda Guerra, não é? Então a gente tem assim algumas pessoas, talvez umas 10 ou 12 pessoas em Natal muito doentes dessa patologia. Mas é bom. Mas acho que na área de artes plásticas, eu não incluiria o Marchand, porque o Marchand ele compra para vender. Ele até, às vezes, é um grande conhecedor. Mas o mistério não é guardar, muitas vezes. Se ele encontra uma boa proposta, ele vende, porque é da natureza do negócio dele, da atividade dele. Enquanto que o colecionador, não. Ele abriga, ele guarda, ele mantém, ele preserva. Né? Os grandes colecionadores da Europa foram responsáveis por grandes acervos. O Museu d'Orsay tem doações maravilhosas de impressionistas que estavam na sala dos grandes apartamentos, dos pequenos palacetes de Paris. Foi por isso que isso foi preservado. Até hoje, aqui e ali, você sabe, se encontra um quadro que estava lá, né? Há quadros que estão até no quarto, encontrados até no quarto de despejo, você sabe disso. Tem o Doutor Olímpico Memorial de Macaíba. Tem o Olímpico Memorial de Macaíba, você tem o acervo de Navarro, de pintura de Navarro, de Olímpio Maciel, que é um acervo muito importante. Você tem o acervo de Armando Holanda. Importantíssimo. O acervo de Armando Holanda de Navarro tem mais de 50 quadros, de todas as fases. Então você tem alguns nomes, né? Acho que o movimento está bem alicerçado, porque ele tem uma grande vantagem. Ele não dependendo do governo. O governo agora é que está na obrigação de ser bom parceiro desses colecionadores que preservaram uma coisa financeiramente incalculável. Se você somar as coleções de todos vocês, quanto é que essas coleções valem? Não dá nem para se ter uma ideia. Né? Quem hoje adquiria tudo isso? E algumas não seriam possíveis de aquisição. O tempo passou, o Estado não volta. Você tem algum quadro que você, tem algum artista, algum quadro que você até hoje sonha? Dizia Rubem Boba de Moraes, o maior bibliófilo do Brasil, maior talvez do que o próprio Midley, até Midley comprou a ele 20 mil volumes dos Viajantes. Ele dizia que é sempre bom deixar uma coleção não se concluir, porque ao concluir o colecionador corre o risco de morrer, e chegou ao fim de tudo. Você tem alguma sensação de que não vai conseguir algum artista na sua coleção? Não, eu nem penso para a minha coleção, porque é sonhar alto demais. Mas eu acho que o Rio Grande do Norte precisa trazer o retrato de Antônio Bento, que Portinari fez. Né? Antônio Bento, um crítico de arte importante no Rio Grande do Norte, existe o retrato dele, e o Rio Grande do Norte não tem uma obra de Portinari. Eu sou testemunha de sua luta, na época era até financeiramente possível. Você lutou, não é lutou. Mas eu sonho que o Rio Grande do Norte faça essa aquisição, ou que apareça um Antônio Gentil, a Petrobras, quem sabe agora o presidente da Petrobras, que tem o pé no Rio Grande do Norte, adquira isso e faça uma doação para o Rio Grande do Norte. E olha que nós perdemos a coleção toda de Janeador da Câmara. Grandes modernistas que ele tinha na pinacoteca dele, que a família vendeu quando ele faleceu, quando a mulher dele faleceu também, e ele vendeu para colecionadores. O governo não teve a preocupação de pelo menos um ou dois modernistas autênticos que pudessem fazer parte da nossa pinacoteca. Mas a sua coleção é grande demais. Vocês vão fazer uma reserva técnica, então, além da exposição permanente, uma renovação da exposição permanente? Sim, vai ter uma reserva técnica, o projeto abriga essa reserva técnica,
E lá no prédio central tem um espaço já reservado para isso. Não vai ser, por exemplo, uma reserva técnica, como a gente viu agora, eu e Onofre Dione, que fomos a Fortaleza visitar a Pinacoteca do Ceará, do estado do Ceará, que na restauração do prédio eles gastaram 80 milhões, né? E na implantação do espaço da reserva técnica eles gastaram 3 milhões, né? Então, é uma coisa com climatização, com exposição correta, né? Humilhada, viu? Volta deprimida porque a gente não tem nem esses recursos, nem o que foi feito lá de tão grande e de tão bonito. É uma coisa que vale a pena ser visitada. Eu já fui 2 vezes e acho que não me cansei, ainda quero voltar de novo, né? Mas o projeto que a gente está desenvolvendo na universidade tem possibilidades de ser um espaço referência no Estado. Referência. E você, o espaço terá auditório, terá só parte dispositiva? A em si tem, né? Já tem, né? Então, nós estamos voltados só para restaurar essas salas. A ideia de um vão livre. A ideia de um vão livre do enorme galeria. Não. Nós vamos aproveitar o prédio que já existe, que é aquele prédio central, antigo, o primeiro, o da Exam, né? E vamos instalar lá, né? Acredito que o curso de arquitetura também vá para lá, mas no momento a gente está com a perna do né? Para fazer esse trabalho das artes plásticas e um memorial da UFESA também. Tem bastante material guardado, documentos, fotografias, filmes, e vai ter um espaço específico para o memorial da UFESA. Nós estamos até pensando... Porque a UFESA representou a primeira faculdade, a primeira faculdade isolada federal do estudo do semiárido. Exato. Foi uma concepção que, você veja, embora Vantan tivesse formado em Lavras e Minas, ele volta com a concepção do semiárido. E é isso que dá uma espécie de força nacional, de respeito nacional ao FESA, por aceitar estudar o semiárido. Não aquela coisa de lamentar o sertão, a seca, não. A seca como uma motivação, né, do saber científico. E realmente o que a velha escola de agronomia, de escola de ensino superior de Mossoró, que é a de Mossoró, ela realmente fez ciência, né? Eu acho que é um dos núcleos de ciência do Rio Grande do Norte, foi a escola de agricultura de Mossoró. Estudando a flora, estudando a fauna, né? Estudando todo aquele processo. Aliada em constituição de ensino, é um corpo muito grande de Tem grandes professores, inclusive internacionais. Vantan editou clássicos internacionais, na área de geografia, na área de solo, na área de xerófilo. Ele editou livros de autores internacionais. Ele conseguiu ser editor também, fazer um livro para o aluno em português, né? E fazer seminários nacionais. Então, era um visionário, né? Também tocado pela maluquice, no bom sentido, na loucura, mas dizia cascudo que só confiava em doido. Tudo que eu consegui ver de bom foi doido que fez. O Onofre, que está aí nos assistindo, ele passou, nessa viagem que a gente foi a Fortaleza, ele visitou as obras aqui da UFESA de restauração e está aí dando conta que Mossoró vai ter um espaço especial e eu estou contando com ele para me ajudar, porque ele está se especializando, você sabe, Cerejo, que ele está se especializando está fazendo curso de restauração. Né? Restauração, coisas muito, não só colecionando, mas estudando e lendo e trabalhando como curador, já há várias exposições aí em Natal, ele já funcionou como curador. Então, eu acho que ele vai ocupar um espaço importante nas artes plásticas do Rio Grande do Norte. É muito novo e tem muito tempo e sensibilidade, né? Muito novo e tem muito tempo, Isabel. Tem uns que já não tem tanto tempo, né? O que é que você quer dizer com isso? Você está querendo entregar para ele?
No fim, você fez sucessores sem querer. Sem precisar do seu objetivo, sucessores dessa luta, porque é preciso encontrar loucos que assumam essa luta. Exato. Sem os Eu loucos, acho não vai ser que vai ser, que ele vai ocupar muitos espaços importantes. E aí eu espero que a Pinacoteca de Mossoró não tenha essa coisa estática da Pinacoteca de Natal. Eu acho importante a Pinacoteca de Natal, eu acho que foi um esforço meritório, claro. Agora, ela não é um gerador de saber. Ela não gera um debate. O Ordem Madeira tem um papel grande, importante na Pinacoteca, na instalação da Pinacoteca, na ocupação do palácio. O recolhimento que ele fez das obras do Banderme para lá é o peso o peso, inclusive, de Navarro e Dorian. Exatamente. É um bom acervo de Navarro e Dorian que o Banderme tinha. E isso ficou na Pinacoteca. Se houver um trabalho que tem espaço físico para isso, de mobilização em todas as... A Pinacoteca de Natal pode ser, sim, tão ativa quanto a de Mossoró. E eu acho, particularmente, que vai perder para Mossoró. Viu? Vamos que fazer Mossoró é visto nada. Vamos estimular a disputa. No bom sentido, né? Sobreviverá quem for melhor. E você acha que dá para fazer, por exemplo, você sempre trabalhou com salão de arte, você sempre tentou isso, tentou ter um salão, tentou premiar, tentou estimular, né? Tirar o artista de dentro de casa, expor em salões de arte. Nós tivemos um nome como Antônio Bento, que foi da Bienal de Veneza e da Bienal de Paris. Né? Acho que é algo que tão cedo nós vamos, um pioneiro no livro de São Portinari. No centenário de Portinari, a família resolveu reeditar um livro que não encontrou uma forma de fazer outro livro daquele. A mesma coisa aconteceu com outros artistas que ele bancou, praticamente, né? Como Ismael Neri, o pintor maldito, diante da nudez que ele expressava nos quadros. Foi Antônio Bento que disse: epa, não vamos olhar para Ismael Neri como um pintor de mulheres nuas, e vamos olhar como um grande pintor. E acaba que ele revela também num livro muito bonito a importância de Ismael Neri. Vocês vão voltar a pequenas bienais, a salões de arte para premiar os melhores? Como é que vocês vão fazer essa mobilização aqui em Mossoró? Esse salão de arte, que a gente já fez 6 e chama Dorian Gray, né? Chama Dorian Gray, vai prosseguir. A nossa intenção, a gente sempre conta com Dione, que é a filha de Dorian Gray e que sempre vem nos ajudando e que é um artista também importante. Aliás, deve até o final do ano estar sendo lançada num grande salão com oradoria de Onofre, né? Então, vai ser uma das expectativas da arte plástica nesse ano. Uma das revelações. Essa é Dione, uma delas, né? Emiliano está me dando conta que quem está na live com a gente também é Mocó. Né? Estou aqui com ele Dione também está assistindo. Também. Aqui, Mocó está aqui. Essa obra que tá posta aqui é um presente dele para a Pinacoteca de Mossoró. Eu não sei se eu vou ter força de tirar da casa de Emiliano. Vai ser uma luta grande, viu? Mas... Contrato o espírito do Coronel Rodolfo Fernandes. Eu acho que vai ser essa solução. Uma profissão de Santa Luzia, alguma coisa aqui para a gente... Alguma coisa. Santa Luzia é milagrosa. Pai cego vê. Que é mais do que isso. Me diga uma coisa. Você não acha que está na hora de fazer uma edição definitiva, um profissional, um dicionário de artes plásticas de Dorian Gray? Que é a nossa grande referência de consulta. É um grande livro de consulta. Que, infelizmente, está aí há mais de 20 anos esperando uma edição, né? Que eu acho que é uma tarefa também de governo. O governo devia fazer uma grande edição com a participação de vocês e lançar na Pinacoteca. Precisa de uma atualização, porque sim, claro. Alguns novos... Você tem um novo, né? Você tem um novo, tem outro para fazer. Dorian podem fazer, né? Os filhos de Dorian podem fazer. Porque sem uma obra de referência fica difícil. De Dorian. É importante a obra de referência para ter até na biblioteca da Pinacoteca que foi existindo. Pelo menos daqui de Bolsonaro. Uma coisa que eu fiz, a
há mais de 10 anos atrás, que eu, nessa área de artes plásticas, que eu reputo de importante, eu fiz o primeiro catálogo de arte da Pinasco. Primeiro inventário para você. Com a fotografia de cada quadro. Com a fotografia de cada quadro. Aliás, uma pessoa cismou que o quadro havia desaparecido e me procurou, eu emprestei o catálogo, e segundo essa pessoa constatou que está desaparecido. Aí, uma das coisas, 40 obras, no primeiro catálogo, 40 obras não existiam mais, daí já não existiam, né? Mas eu achei muito interessante que anos depois, noutra passagem pela Fundação Zé Augusto, um dia era um quadro valioso de um artista baiano, um dia chega um táxi lá dizendo esse quadro foi para restaurar e mandaram deixar de volta. Então voltou Um pretexto. Então, esse primeiro catálogo que eu fiz, eu reputo que é um trabalho importante, né? Importante, porque o único documento que a gente controlasse isso, né? Se desaparecer, a gente sabe que desaparecia, né? Dá para ir atrás, né? E agora, com essa lei Aldir Blanc, a gente fez uma atualização desse catálogo. Eu fiz novamente com o Vatenor. Não vai ser publicado porque não há necessidade, mas ele já está depositado, esse catálogo, na Universidade Federal e em vários sites dos livros virtuais. Então, ele já existe na internet. Hoje é uma saída, inclusive tem a mesma força de documentação. Como registro, tem a mesma força. Agora, claro que o catálogo lá na frente, se for impresso e atualizado de vez em quando, também é interessante. Né? Principalmente como o seu modelo que você fez, que fotografou cada quadro. Né? Agora, livro eu estou fazendo uma pesquisa sobre Ostílio Dantas. Sim. Também eu acho que tem pouca informação sobre ele. E também estou fazendo outra pesquisa sobre Raul Pedrosa. Raul Pedrosa é daqui do Rio Grande do Norte. Né? Ele não está registrado em nenhum catálogo, inclusive está em Roberto Pontual, mas não está no de Dorian. Né? O Dorian não alcançou Raul Pedrosa. Eu acho que ele se distanciou muito aqui do Rio Grande do Norte. Foi um teatrólogo importante, expôs em Nova York, em Washington, na França, morou na França, tinha educação francesa. Eu acho que ele era sobrinho do que foi vice-governador de Serra Rosário. Silvio Pedrosa, que assume na morte do céu. Raul Pedrosa. Ele casou com uma artista que se chamava Olga May Pedrosa e teve uma filha que passou aqui pelo Rio Grande do Norte, fez algumas exposições, mas também não está referida na literatura como artista plástica. Inclusive, conversando com uma amiga minha em Fortaleza, ela deu notícia que... Como é o nome dela? Ana Meire. Olga Meire é a mãe. E a filha também fez, e o marido também foram artistas plásticos, tem aparecido nos leilões recentemente. Então, eu estou pensando... Ostílio perdeu, de Ostílio, o busto de Ostílio, acho que é de Ostílio, de Manuel Dantas, a cabeça de Manuel Dantas, em bronze, está com o nosso Edgar, o neto, né? Mas a efígie em alto relevo, o rosto dele, o perfil dele foi roubado lá no cemitério do Alecrim, que, aliás, foi roubado praticamente todo. Roubaram a estátua de Hermes, representando o comércio, do túmulo de Dom Câmara, de tamanho natural. Conseguiram levar a estátua de Hermes, que era sentado sobre o túmulo, em homenagem ao comércio, que ele foi um grande comerciante, de tamanho natural, em bronze, conseguiram levar. Perdemos várias peças em bronze do cemitério do Alecrim. Porque, apesar da fiscalização ser da prefeitura, e a fiscalização também, a Guarda Municipal faz de conta que o cemitério são mortos. E mortos não importa. Né? Estamos perdendo. Quando nós temos, inclusive, a arte cemiterial do Brasil, Clarivaldo Prado Valadares, em 2 volumes, como há um trabalho do aluno meu aqui sobre o cemitério do Alecrim,
E há trabalho sobre o cemitério do Ceará, sobre o cemitério de Florianópolis, os livros belíssimos sobre o Père Lachaise, em Paris e tal. Mas nós não cuidamos dos mortos, né? Eles que morram no silêncio absoluto e invencível dos cemitérios e dos seus túmulos. Engolidos pelo esquecimento, pela noite sem fim, do esquecimento. Nós estamos caminhando para os últimos minutos. Queria que vocês... A palavra é com ela agora. Não, mas enfim, nós temos ainda 5 a 8 minutos, só para vocês irem arredondando, como a gente diz, né, para chegar no... Quantos minutos a gente ainda tem? 8. Quantos? 8. Fale sobre o que eu não me lembrei de provocar você. Sobre as minhas omissões. Hein? Fale sobre as minhas omissões. Aquilo que eu não sabia e não provoquei você. Eu já gastei minhas palavras quase todas. Eu sou de pouca palavra. Mas essa ideia, essas duas novas pesquisas é muito interessante. Então, o estilo é outro. Não há nada sobre isso. É outro, né? Se não fosse o busto de Padre João Maria, ninguém nem sabia que era o estilo. As pessoas comuns, eu estou falando. Estou falando do colecionador, intelectual. As pessoas comuns sabem que ele existe por causa do busto de Padre João Maria. Né? Mas não tem nada sobre o estilo. Ele viveu muito tempo também no Rio de Janeiro, como Moura Rabelo. Né? Parece que ele viveu... Ele foi para a Escola de Belas Artes. Eu ainda não localizei se ele foi só estudar ou se ele foi ter uma ação maior. Mas há muitas notícias de trabalhos dele com figuras do Rio de Janeiro, né? De Ostílio. De Moura Rabelo também. Moura Rabelo passou 40 anos nos Estados Unidos. Eu estou procurando o quadro que ele fez de Getúlio. Eu não encontrei em canto nenhum. E tem tem um hall de obras de Moura Rabelo que eu encontrei na pesquisa do jornal e que não foram localizadas ainda. Ferreira Itajubá, por exemplo, em 77 houve uma exposição que Dorian fez ali no Sobradinho, no Museu Café Filho. Está sem som. Tinha o quadro de Ferreira Itajubá, mas não sei onde vou localizar. Até já procurei, parece que alguém me disse que estava num Tibau e já procurei um prefeito, mas não localizei. Mas estou com muita vontade, quando tiver um tempinho, e campear todas essas obras. Até para gente... Quem andou procurando também esse quadro, acho que foi Nício Patriota, quando escreveu aquela biografia Itajubá Esquecido. Mas também não localizou naquela época. Não quer dizer que você não possa, por um milagre... Porque ele estava aqui em 77, quer dizer, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo, exatamente. Né? O medo desses retratos é que as pessoas, quando desconhecem, quando não sabem o que é aquilo, até se jogam fora. O grande perigo, o grande risco é o do desconhecimento. Da mesma maneira que o desconhecimento promove a possibilidade do reencontro esperado, também promove da destruição, do extravio. Né? Mas você acha que você tem ideia de quantas peças você pode levantar de Ostílio, não? Não, eu ainda não cheguei nessa fase da pesquisa, não. Eu acho que eu já tenho pelo menos uma referência de umas 15. Entre 15 na notícia do jornal. Né? Porque o jornal é uma... Como é que a gente vai fazer para pesquisar depois da internet? Não tem mais papel, né? Mas a internet já tem muito jornal na internet que dá para você primeiro localizar a informação. Né? Você não vai ter o papel na sua mão. A coleção do Diário Natal, meu estudo está sendo toda digitalizada na universidade. Espero que sim, que o Diário Natal circulou durante quase 70 anos. Então, é um bom documento do que houve na cidade nesse período. Né? Hoje nós já não temos a coleção completa da República. Mesmo você juntando, no caso, o arquivo público, o que está no Instituto Histórico, elas já não se completam. E isso é muito ruim, porque é o maior documento da vida cotidiana da cidade no século, né? No final do século XIX e ao longo do século XX. E é uma pena porque
é o grande documento que nós temos para seguir essa vida, né? Felizmente, algumas coisas se salvaram. Hoje, eu não sei se a gente tem, por exemplo, a coleção de ata diurna de Cascudo completa. Gostaria muito de saber se... Acho que não temos mais, porque alguns anos se desfizeram, né? Goteiras, traça. Dizia os críticos mais ácidos, o que acaba com a maior ameaça. São três as ameaças da memória brasileira: traça, cupim e viúva. Aí me disse uma vez Brandão, me disse uma vez o Eurico Brandão do Sebo, não sei, tire as viúvas, elas agora estão sabidas. E elas enfrentam a saudade, quando passa a saudade, compra um caríssimo pela biblioteca. Você tem que esperar que passe a saudade. Enquanto a saudade não vende, se vende é muito caro. Pode ser que a gente consiga enfrentar, né? A traça, o cupim e a viúva. Se enfrentarmos, mas até um pouco machista esse negócio. E tem os viúvos também tão desmantelados, tão desinteressados quanto as viúvas. Acho até que as viúvas, Isaura, pode ser que sejam mais interessadas na preservação. Não sei. Meus livros velhos, não sei o que vai ser. Né? Não entendo. É um negócio que a gente... O colecionador é um maluco. Né? O colecionador é um... Eu acho que é uma doença. Eu acho que é uma doença. Eu me sinto doente. Eu me sinto. Professora, lá na minha casa, minha com meu marido, o assunto biblioteca é proibido à noite, porque senão eu perco o sono, não durmo, e é sério isso. Olha, só por essa live eu já acho que hoje eu não vou sossegar tão cedo. Porque os filhos dos colecionadores também vivem dramas, viu? Não se iluda, não. Tá certo. A gente fica com a responsabilidade, às vezes, sem nem alcançar, quase sempre sem alcançar, nem de longe no mesmo nível de conhecimento, de intelectualidade, e tendo a responsabilidade de fazer o quê com isso. Né? Eu uma vez perguntei, o futuro dessa sua coleção, já, isso não é problema meu, de Emiliano. Isso não é problema meu, de Emiliano. Ou seja, quando dizem aqui que Isaura inspira, está me inspirando, né? Eu sei que está bem nessa vibe. Não, mas a minha nobreza é de livro velho, não chega a nada sofisticado. Fica ali com meus fantasmas. Convivendo com eles, eu não trabalho, não. São humildes, silenciosos, nada disso. Ciro Pedrosa aqui está dando parabéns a você, viu, Cereja? Ciro Pedrosa. Tá vendo? Meu editor foi quem botou na minha cabeça e me impôs até, né? Essa história de lançar o livro de Nino. Sim, tá. Nino tem todos os defeitos, pouco chauvinista, antifeminista. É terrível, Nino. Mas ele achou que era para sair, saiu. O livro até esgotou. Eu fiquei impressionado. Na verdade, foram só 500 exemplares. Ele e eu ficamos com 50 e 50, mas 400 foram vendidos praticamente. Existem alguns na Cooperativa do Campos e alguns no CVB. Não há mais estoque, não, livro. O que prova que Natal gosta disso, né? Gosta de um maluco a dar conta da vida da gente. Isaura, foi um prazer ouvir você, foi um prazer conversar com você. Apareça na biblioteca, só tem livro velho, mas recebe você com todo prazer. Olha aqui, muito obrigada, Silvinha, também. Foi uma distinção muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada e muito homenageada. Tenho você no meu coração. Eu digo que tem umas pessoas em Natal que, quando eu cheguei, eu herdei de Vantan. Eu acho que você foi uma delas que eu herdei, cujo afeto, cuja ternura, cujo apoio que vocês deram a Vantan, deram a mim também. Eu me sinto muito devedora desse acolhimento da capital a mim, viu? E nós somos todos devedores do professor Vantan, né? Todos devedores do professor Vantan. E Vantan, com aquela mania de valorizar Eloy, e quem é regendo é apenas orelha torta, também conquistou a região. Tá certo. Tá bom. E temos aqui também que agradecer, professora, ao apoio técnico de Emiliano, que está aí, que eu estou sabendo, que esteve aqui nos nossos testes iniciais. Agradecer demais a todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Né? A gente já está caminhando para as semanas finais de pré-lançamento do nosso projeto. A gente espera que seja uma entrega interessante, entrega que vai ficar.
sem querer criticar e, ao mesmo tempo, já pontuando, a gente vê tantos projetos apoiados pelos programas de cultura, mas que, às vezes, se acabam em 2 noites, numa semana, projetos que, às vezes, se resumem a eventos que, claro, têm suas importâncias, mas a gente espera que a ontologia fique, né, e seja longeva e fique lá como uma fonte de conhecimento para quem deseja conhecer mais sobre a literatura do Rio Grande do Norte. E por isso a gente agradece muito a todos que apoiam aqui, que nos apoiam com essas lives mensais, que são nessas lives que a gente tem a oportunidade de falar sobre o projeto. Agradecer demais a professora Isaura. Muito obrigada, Tchau. Silvinha. Obrigada, Cerejo. Até outro dia. Viu? Até outro dia. Valeu, muito obrigada.